Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Direto da Redação. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia do repórter Maurício Tuzval, direto do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Maurício. Maurício está no mudo e não percebeu. E temos também um convidado especial, o deputado estadual Renato Freitas, do PT do Paraná. Seja muito bem-vindo, deputado. Bom, o motivo que nos levou a convidar o deputado Renato Freitas a participar desse programa é que, mais uma vez, ele está sendo ameaçado, ele é alvo de um processo disciplinar que pode resultar na cassação do mandato dele. Quando ele era vereador, ele já sofreu um processo de cassação, foi cassado, na verdade, 2 vezes, né? Após um episódio de um protesto que ele participou na Igreja do Rosário, em Curitiba, né, ocasião na qual ele protestou contra uma manifestação de repúdio, né, ao assassinato do congolês Moise Kabagambe e também do repositor de estoques Durval Teófilo Filho, este último executado por um sargento da Marinha que confundiu o seu vizinho com um suposto ladrão, né? E apesar da Arquidiocese de Curitiba, né, ter ponderado que essa manifestação ocorreu após uma missa, não interrompeu celebração alguma, né, e que a punição de cassação era excessiva, né, não era proporcional ao que de fato ocorreu, a Câmara dos Deputados decidiu cassar o mandato de Renato Freitas e foi só com base em liminares do Supremo Tribunal Federal, liminares essas assinadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que ele pôde retomar o seu mandato parlamentar. E aí, inclusive, o ministro Barroso fez questão de pontuar, né, na sua decisão que o caso não poderia ser dissociado do racismo estrutural que existe na sociedade brasileira, e nisso eu concordo em gênero, número e grau. Agora, deputado, o senhor está na Assembleia Legislativa do Paraná. Qual é a desculpa da vez para cassarem o mandato de um parlamentar negro eleito com o voto de 58 mil paranaenses? Olha, já é uma sucessão, né, de tentativas de cassar o meu mandato já na Assembleia Legislativa do Paraná. A primeira delas teve como autor, propositor, né, desse pedido de cassação, o atual secretário da Segurança Pública do Estado do Paraná, Tenente Coronel Hudson, que ficou famoso nas mídias porque durante as obstruções das vias federais, né, pelos golpistas, ele foi um dos que tentou amenizar e disse, né, assumiu que estava até cometendo um crime, né, porque não estava de fato prendendo ou desobstruindo a via naquele momento lá. E ele, quando eu divulguei na tribuna da Assembleia Legislativa os números que o GAECO também divulgou, ou seja, 483 pessoas foram mortas, assassinadas no ano passado pela Polícia Militar, e eu disse também que, enfim, falei sobre esses números, debati um pouco sobre a questão da segurança pública, e ele disse que, de algum modo, eu estava ofendendo a categoria toda dos policiais e que isso era um comportamento indecoroso e, portanto, representou contra mim na comissão de ética. Entretanto, não prosperou essa acusação. Depois veio uma outra a acusação por parte do deputado Ricardo Arruda, quando eu disse a ele, por ocasião de algumas mentiras notórias, né, que ele falou na tribuna. Uma delas era de que o dia 8 de janeiro foi obra, né, de petistas infiltrados, que todos, em vários ônibus no país todo, utilizaram camisetas verde e amarelo, e anteriormente a isso acamparam também, né, em frente aos quartéis, para depois
sabotarem o governo Bolsonaro numa tentativa de golpe ao governo Lula, o que me parecia muito estranho, que obviamente é mentira. E eu disse a ele que o pai da mentira, ele que é missionário, né, Arruda, eu falei para ele que o pai da mentira é o mesmo que deseja a morte dos seres humanos, né? Não é o Deus da vida, né? E ele disse, por eu colocar o nome dele junto com a palavra morte, eu estava, em tese, segundo ele, ameaçando a vida dele de forma indireta. Ele foi até uma delegacia de polícia, fez um boletim de ocorrência por ameaça, dizendo que eu era de comunidade, que eu era envolvido com crime organizado, que eu era drogado e que ele tinha medo pela vida dele e tentou trazer esse boletim de ocorrência como um pedido de cassação, dizendo que meu comportamento também tinha sido indecoroso. E agora, por último, e também não vingou, foi sumariamente arquivado, tendo em vista a inconsistência da acusação. Essa última, de algum modo, vingou, porque passou pelo juízo prévio de admissibilidade, e essa última é porque eu chamei o governador Ratinho Júnior de rato, né? Ao me referir a ele, o rato, né, o rato filho, o rato pai, eu digo isso de vez em quando porque eles mesmos apregoaram esse nome, esse apelido a eles próprios. Então, não é obra da minha criatividade. E o segundo ponto foi porque eu chamei o Ricardo Arruda, novamente, de mentiroso, porque ele falou que havia lá uma arma com um jovem que foi assassinado pela Guarda Municipal, que é o jovem Caio José, e ele disse que havia uma arma com esse jovem, e depois descobriu-se que a arma a faca, né? Essa arma branca foi forjada no corpo do rapaz depois dele ter sido executado com 2 tiros na nuca. Então, esses debates menores fundamentaram um pedido de cassação não por parte dele, porque eu não falei nada demais, mas ele falou, e aí que é o grande ponto, ele falou como tentativa de me desmerecer, me deslegitimar, como se fosse um demérito. Ele falou que eu era funkeiro, que eu era favelado, que eu era drogado, que eu tenho envolvimento com o crime, que eu era incapaz e que o meu lugar não era aquele da Assembleia Legislativa. Tudo isso que eu disse aqui, ele falou ipsis literis. Ele falou dessa forma. E o deputado Traiano, Adhemar Traiano, o atual presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, ao invés de encaminhá-lo por comportamento indecoroso, por quebra de decoro, à comissão de ética, ele preferiu tratar a mim como se fosse o anverso dessa moeda, como se eu fosse um equivalente de sinal trocado, e foi lá e me colocou também na comissão de ética. Só que contra mim o processo é absolutamente inconsistente e, na minha opinião, caracteriza um abuso de poder do atual presidente. Mas ele tentou fazer isso para ver se acalmava os ânimos, mas sobretudo para me censurar. Porque ele próprio foi objeto de algumas críticas minhas, é claro, do ponto de vista legal, institucional e político, né? E não do ponto de vista baixo, rasteiro e racista, sobretudo, que é o do Ricardo Arruda, que me apregou a diversos estereótipos: bandido, vagabundo, drogado, favelado, ouve funk, sabe? Coisas absolutamente grotescas, mas que, infelizmente, numa cidade como Curitiba e num estado como o Paraná, reverberam, tem reflexo. Deputado, o senhor falou uma coisa interessante que nos remete à segunda pergunta, justamente, que é a questão da censura, né? E do medo também. Eu queria te perguntar, porque a gente vê, assim, aí eu estou dando a minha opinião, eu acho que desde a época que o senhor era vereador lá, né, com a história da invasão da igreja, os motivos pelos quais foram pedidos, né, diversos pedidos de cassação, eles são meros pretextos para a razão de fundo, que, no meu modo de ver, sua militância, mesmo em relação justamente ao jovem preto de periferia, de uma classe social que é diferente da que manda na política curitibana, paranaense, brasileira, desde sempre. Aí eu te pergunto, todo esse processo, agora como deputado estadual também por motivos fortuitos, né? No caso aí do Rato Pai, Rato Filho, que é muito divertido, eu achei essa história, mas a gente vê que o fundo também é uma questão da militância. Aí eu queria que você falasse, se você tem medo, você acha assim, de uma ameaça concreta, porque ao mesmo tempo que tem umas figuras folclóricas, digamos assim, como a Arruda, né, que ele caminha naquela linha tênue entre a canalice, a ignorância, a má fé, entendeu? Apesar de pessoas assim, existem outras mais perigosas, digamos assim. É necessário citar aqui no meu Rio de Janeiro, o exemplo da Marielle,
que guarda algumas semelhanças, que ela tinha também, ela chegou a sofrer pedido de cassação, mas ela tinha uma implicância de alguns vereadores, né? Alguns vereadores famosos, inclusive, em plenário, nos corredores da Câmara, eles traduziram o discurso, traduziram a perseguição, e ela mexeu com gente importante e deu no que deu. Aí, enfim, desculpa o falatório, mas eu queria saber do senhor, tem medo de militar? Como está a tua militância? Para onde vai essa militância? Está se autocensurando? Como está a tua vida depois de tanta tentativa de cercear teu trabalho político? Olha, muito importante a tua pergunta, até porque me dá a oportunidade de revelar um caso, um fato concreto de atentado contra a minha vida, que ocorreu logo depois da manifestação que eu ajudei a organizar, antes da igreja, do que eles chamaram de invasão da igreja, que depois a conclusão do próprio processo administrativo concluiu que não houve invasão, que as portas estavam abertas, que não havia missa, que a igreja estava absolutamente vazia e que nós, a todo tempo, segundo as palavras do próprio padre, respeitamos o ambiente sagrado. E, inclusive, eu tenho aqui uma lembrança, ó. Economy of Francesco. Isso aqui é um encontro que eu tive com o Papa na cidade de Assis, na Itália, a convite da própria igreja para selar, né, esse entendimento entre as causas que eu defendo e as causas que a igreja defende, e que elas são unificadas nos seus princípios. Mas, voltando, quando o Beto Freitas foi brutalmente assassinado no Rio Grande do Sul, dentro da unidade do Carrefour, de uma loja do Carrefour no Rio Grande do Sul, o Brasil todo se manifestou, principalmente nas capitais. Aqui na capital, aqui em Curitiba, eu fui um dos organizadores de uma manifestação também nas dependências, na sede do Carrefour Parolim, o mais antigo, no centro da cidade de Curitiba. E lá nós fizemos uma manifestação linda, pacífica, com muitas manifestações, muitas falas, muitos cartazes, expressões artísticas, música. E escrevemos. Eu escrevi. Com uma lata de spray, eu escrevi na mureta do estacionamento: a injustiça praticada em qualquer lugar do mundo é uma ameaça à justiça em todos os lugares do mundo. MLK, Martin Luther King. Uma frase do Martin Luther King. O que ocorreu? No dia posterior, toda a mídia, vereador pichador, vereador criminoso, vereador depredando patrimônio público, algumas mídias disseram que era público, eu não sei que era privado, mas depredando, veja a ficha corrida desse vereador. E, sabe, uma coisa absurda, que ninguém falou o propósito da manifestação, e principalmente nenhuma dessas grandes mídias que veicularam dessa forma, me atacando, mostraram a frase que eu tinha escrito. Então, somente eu, jovem, negro, de cabelo black power, agora eu estou de trança raiz, né, mas de cabelo black power, com um spray na mão. O retrato daquilo que eles veem como os jovens que têm que ser encarcerados no dia a dia do Brasil, a ameaça à segurança pública brasileira. E eu digo isso porque o primeiro pedido de cassação da Câmara dos Vereadores teve como fundamento esse ato, e também da Câmara dos Vereadores, ainda em 2021, início de 2021. E também o fato de eu ter chamado os pastores de trambiqueiros, né? Porque esses pastores picaretas estavam prescrevendo ivermectina como medicação suficiente para o coronavírus, encorajando o cidadão curitibano, na época, a pegar ônibus lotados, porque, em tese, eles já estavam previamente tratados. E isso foi de uma irresponsabilidade que gerou muitas mortes, nós sabemos disso. Então, eu enfrentei eles e chamei eles de picaretas naquele momento. Junto com isso daí, eu recebi um processo de cassação já naquele momento. Meu primeiro processo de cassação na política teve esses dois fundamentos: o enfrentamento ao neopentecostalismo tacanho, mentiroso, oportunista, e a luta pela vida. O delegado da época, Matheus Laiola, hoje deputado federal. O delegado, à época, Matheus Laiola, uma figura conhecida na internet, porque ele era delegacia do meio ambiente, então ele resgatava galo, cachorro, gato, e fazia do seu ofício um espetáculo, ganhando ibope, views, curtidas, monetizando e, principalmente, pretendendo ganhar votos, o que de fato ganhou e foi eleito. Esse delegado
tinha algum problema pessoal comigo, pessoal ou político, não sei, e fez um pedido para o juiz desse processo criminal que eu respondo até hoje, do escrito que eu fiz, né, no Carrefour, fez um pedido de busca e apreensão na minha casa. E como eu tinha acabado de ser eleito, eu ainda não tinha me mudado. E, por sorte, eu morava ainda num cortiço aqui no Bairro Alto, que tinha um terreno mais 4 casas. Então, a juíza, e olha que interessante, a juíza indeferiu o pedido dele. Falou, não, por esse tipo de delito de pequeno potencial ofensivo, como uma pichação, eu não vou deferir uma busca e apreensão na casa de alguém para pegar notebook, celular e cadernos, pendrives, HDs e etc. Não, eu indefiro, é desproporcional. Mesmo assim, ele mandou 2 policiais lá em casa, armados, que tentaram invadir a minha casa, mas entraram na casa errada. E daí rolou um furdunço dentro do cortiço ali e eles foram obrigados a saírem. Eu me mudei às pressas da minha casa. E depois que me mudei, um desses policiais passou lá armado e mostrou a arma para mim. Logo depois disso, passaram carros de bolsonaristas mesmo, assim, 6, 8 carros, tudo na frente da minha casa, me ameaçando, no centro da cidade. Então começou daí tive que me mudar de novo de casa, daí vim para uma outra casa, tive que investir aí em câmeras, em segurança. Então, isso tudo para dizer que principalmente o pedido do Coronel Hudson, porque ele sabia que o pedido dele de cassação era inconsistente, porque eu revelei dados que o GAECO revelou, mas ele sabia que ia unificar a classe dos policiais hiperconservadores, que beiram o fascismo, contra mim, e ele seria o herói, portanto. Ele queria reforçar a figura de liderança dele, querendo me sacrificar de algum modo. E, é claro, alimentam um ódio dentro da corporação policial de policiais mal intencionados que acreditam que fazendo mal para mim estariam fazendo um bem para a classe dos policiais ou até para toda a sociedade brasileira. Então, a minha vida hoje, infelizmente, corre um certo risco, sim. Deputado, o jornalista René Ruschel, que é um antigo colaborador da Carta, colaborador assíduo, ele acaba de me mandar uma mensagem dizendo que recentemente, coisa de 40, 50 dias, o senhor foi retirado de um avião no aeroporto de Foz do Iguaçu pela Polícia Federal para ser revistado. A aeronave estava pronta para decolar, mas você foi o único passageiro a ser revistado. O que ocorreu nesse episódio específico? Não, esse episódio foi de um racismo gritante, porque eu estava vindo e faltava poucos minutos para o meu embarque, e eu vim com todos os outros passageiros e tal, já passei, coloquei minhas coisas ali, passei no raio-x, não apitou nada, minha bolsa, minha mochila passou também, não teve nenhum problema, e eu vi que uma mulher me olhou de canto em cima, de baixo em cima, e falou para eu passar de novo, eu passei, não apitou, e daí já peguei minha mochila, olhei para ela, e daí ao invés dela, se fosse da vontade dela, já que ela tem esse poder discricionário e arbitrário, se fosse da vontade dela, ela deveria ter me abordado ali, feito alguma revista, qualquer coisa que ela quisesse fazer, eu estava à disposição. Mas eu acho que ela ficou com aquele olhar, com aquele pensamento preconceituoso, e eu saí, e ela ficou... Daí quando eu estava subindo a escada rolante, eu olhei para baixo e eu vi que ela estava fixada em mim, assim. Falei, ixi, essa mulher achou que eu sou traficante, sei lá, né? Porque ela não sabia que eu era parlamentar, né? E eu tive a certeza, porque a gente reconhece quem é negro e olha uma pessoa branca que no olhar te diminui, projetando em você todos os estereótipos possíveis que ela viu na TV, que ela viu no jornal, que ela viu na novela. A gente sabe. E eu senti na hora. Mas beleza, nem liguei. Uma a mais, né? A gente sente isso no mercado, na farmácia, no shopping. Então, uma mais, uma menos. É normal. E fui indo, sentei, guardei minha mochila, dei meus negócios ali e tal, pá, normal. De repente, veio o cara lá, o comissário de bordo, e fala, olha, senhor Renato, há policiais federais ali na porta do avião e disseram que recaiu uma suspeita sobre o senhor e eles precisam fazer uma abordagem, uma revista pessoal no senhor, posso lhe acompanhar? Daí eu falei, pode. Se o senhor puder pegar a tua mochila também, teus pertences. Eu falei, cara, mas eu vou... O que eu pensei? Eu falei, eu vou perder meu voo. Eu falei,
cara, vou perder meu voo, eu não tenho dinheiro para comprar outro, eu nem tempo, meu Deus. Eu falei, pega o avião dele, não, vamos esperar. Eu falei, então sem problema. Já peguei minha mochila e já liguei meu celular e já comecei a filmar. Daí já falo para mim mesmo, ali falo, ó, tô sendo suspeito de algo, quero saber o que é, né? E chego nos policiais. Daí os policiais, olha, é uma abordagem de rotina, o senhor pode, por favor, vir aqui? Posso. Pode dar sua mochila para revista? Posso, tá aí. Pode fazer a revista íntima ali, pessoal, né, de toque? Posso. Então, vira de costa, abre as pernas, mão na nuca. Não, sem problemas. Mão nas pernas, mão na nuca. Quem é preto como eu, né, já tá ligado qual é. Nota fiscal, RG, polícia no pé. Então, beleza, né? A gente é pós-graduado em tomar geral. E ele, Agora, a todo momento, dizia que era aleatório. Quando ele pediu minha identificação, e eu dei, ele se espantou. O senhor é deputado? Eu falei, sou deputado. Daí, sim, ele falou, mas mais 5 vezes. Não, é aleatório, 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 aleatório. Daí ele falou, é porque era para ter sido feita lá embaixo. Daí eu já olho pro rapaz que tá ali, que tava lá embaixo. Falei, opa, não falei para você? Se fosse da vontade de vocês, poderiam. Porque eu percebi no olhar que eles já não foram caminho e acharam que eu... Falei, não falei para você que se fosse da vontade de vocês, poderiam revistar minha mochila e a mim próprio? Por que vocês não fizeram lá deputado, embaixo? uma dúvida. Na aeronave que o senhor estava, havia mais pessoas brancas ou pessoas negras? Só tinha pessoas brancas, né? Eu era o único negro, né? Como é normal, então né? a amostra aleatória foi do único negro presente na aeronave, é isso? Coincidentemente, no Entendi. Brasil acontece muito. Agora, deputado, a gente estava falando anteriormente, o senhor estava falando sobre a falsa simetria das acusações que pesam contra o senhor por ter chamado o governador de rato filho, rato pai, né? Por ter feito comentários críticos ao empresário Luciano Hang e por aí vai, mas nada que eu vi. O velho decrépito da van que colocou a própria mãe a leilão por conta de uma ideologia fracassada e poder e fama e ambição. Então, são pessoas que, né? Exato. Mas assim, eu vi as declarações que constam no processo, né, suas, e vi algumas declarações do deputado Ricardo Arruda. E me chamou muito a atenção exatamente a falta de simetria, né, entre o que é atribuído ao senhor e o que ele falou. Eu pedi para o Cacá selecionar aqui alguns trechos para exibir para a gente retomar na sequência com a pergunta, tudo bem? Perfeito. Cacá, solta para a gente o vídeo do Ricardo Arruda, por favor. Entendemos que tem uns que aceitam a democracia, né, e o contrário. E alguns que são ditadores, disfarçados de democratas, não aceitam o contrário. Eu leio uma placa lá escrito Escola Sem Mordaça. Eu digo que o projeto intitulado Escola Sem Partido, na verdade é focinheira para militante disfarçado de professor. Então não é mordaça, é focinheira. Enfim, PT, todas as manifestações do PT são violentas, quebra-quebra, briga com o policial, destruição de patrimônio público e privado. Eu falo e vou mostrar os vídeos. Quero ver o senhor falar das nossas manifestações de direita, que nunca foram violentas, zero de violência. E quem invadiu e quebrou tudo no dia 8 foram os contratados do PT. E aí o Lula disse um dia, temos que acabar com essas manifestações em frente aos quartéis. Qual era o jeito? Vamos armar uma situação para culpá-los de terrorista. Exatamente. Por isso, a paura do Lula e do Flávio Dino que a CPI ocorra. Mas vai ocorrer no Senado e na Câmara Federal. O senhor, como vereador, o senhor invadiu uma igreja católica. Isso, deputado Freitas, é um crime federal. O Estado laico, a liberdade de culto. O senhor invadiu, o senhor foi cassado. Uma liminar voltou, foi cassado novamente. Aí o Barroso, de novo o Barroso, o STF, através dele, que nem merece comentários, lhe retornou. De novo invadiu o poder legislativo. Sabe qual a maior covardia que tem, presidente?
É a pessoa cometer um crime e depois se vitimizar pela cor de pele. Cor de pele não importa. Deus criou a raça humana, não criou cor. Se é branco, se é preto, se é índio, não interessa. O interesse é trabalhar com a verdade e dentro da lei. Hoje era um dia que eu não ia falar. Mas, infelizmente, nós temos um deputado aqui que ele ainda não se colocou como deputado. Ele acha ainda que ele é um vereador, ou quem sabe, uma pessoa que gosta de ouvir funk e fumar maconha. Ele leva essa vida ainda. Ele não entendeu que aqui é um parlamento e tem que ter respeito. Eu fui investigado, a denúncia não foi acatada pelo TJ, porque era infundada, não havia provas. Agora, eu nem ia perder tempo com isso. Agora, responder, vir uma pessoa aqui, falar de novo em morte, novamente repetir a palavra morte. Eu já fiz um boletim de ocorrência de ameaça, porque as pessoas que ele anda, do convívio dele, são pessoas ligadas aí, são homicidas, ligadas aí ao PCC. As imagens tem todas aqui, a denúncia já foi feita contra esse elemento invasor de igreja. Bom, vimos aí uma seleção de declarações do deputado estadual Ricardo Arruda, do PL de Jair Bolsonaro, o homem que está por trás aí desse processo disciplinar movido contra o colega Renato Freitas. Eu chamo a atenção pelo seguinte, né? No primeiro trecho nós vemos ele falar em colocar uma focinheira em professores. No segundo vídeo nós vemos ele atribuindo o quebra-quebra no dia 8 de janeiro a infiltrados do PT. E aqui eu só chamo a atenção que mais de 1.200 envolvidos nessa fracassada tentativa de golpe já foram convertidos em réu pelo Supremo Tribunal Federal, e nenhum deles era ligado ao PT. Ao contrário, todos os 1.200 são bolsonaristas inconformados com a vitória de Lula nas eleições presidenciais de 2022. Mas, por fim, o deputado bolsonarista Ricardo Arruda acusa Freitas de se vitimizar pela cor da pele e menospreza decisões da Suprema Corte e ainda insinua que o colega petista tem relações com o crime organizado, em particular com o PCC. Outro detalhe, na sequência disso, a fala era longa demais, ele diz que Renato Arruda tem 17 anotações criminais. Ocorre que 2 ou 3 são por porte de um único cigarro de maconha. O que mostra que a segurança pública no Paraná é primorosa, né? Eu imagino que deve ser um oásis de segurança, afinal de contas, um policial militar perder tempo conduzindo um jovem usuário de maconha à delegacia é sinal de que lá não tem roubos, não tem homicídios, não tem latrocínios, presumo, né? Mas a grande maioria das anotações criminais de Freitas foi por desacato e desobediência à autoridade policial, sempre em reação a abordagens truculentas da polícia ou em violentas repressões às manifestações. E o que eu pergunto ao deputado é o seguinte: alguma dessas anotações criminais que o senhor tem, o senhor foi condenado? Então, obrigado pela pergunta, porque me dá a possibilidade, né, de responder essas acusações absurdas, porque não só não fui condenado em nenhuma dessas anotações, como também nessas de porte de cigarro de maconha, etc. Uma delas foram abordadas 16 pessoas numa praça, 16 pessoas. Um jovem estava com cigarro de maconha e eu é que respondi pelo porte daquela droga, porque os policiais acharam que assim era o melhor naquele momento de perseguição policial. Eu não era vereador, eu não era deputado, então eu ficava um pouco à mercê das autoridades policiais e eu tinha já uma pecha, né? Eu já tinha um alvo nas costas, porque eu sempre fui um militante das causas sociais e enfrentei o abuso de autoridade, independentemente de estar ou não revestido de qualquer tipo de cargo público. E as outras são que, uma delas eu tomei um tiro da Guarda Municipal, a queima-roupa, tá aqui na minha mão, tomei um tiro nas costas, fui por diversas vezes agredido pelas forças de segurança pública do estado do Paraná, e é claro, eu como
advogado e mestre em direito, eu sempre faço valer os meus direitos mais fundamentais, como, por exemplo, de ir, vir e permanecer. Uma das abordagens, a que foi realizada pelo sargento Simeonato, que também me ameaçou de morte, né, disse que ia abreviar minha vida, né, disse com essas palavras, ele, depois de abordar eu e outros jovens na praça, ele mandou a gente sumir. E era 4 horas da tarde de um dia de semana. E eu falei para ele, olha, o senhor já abordou, nós não estamos cometendo nenhum crime e estamos exercendo o nosso direito, né, de estar em praça pública. Ele, suma daqui, cara, você não ouviu, seu lixo? Daí eu falei, olha, eu não sou lixo e tenho o direito de ir, de vir, de permanecer. E daí ele já veio junto com outros 2 policiais e me algemou. Me levou até a delegacia, né? Na verdade, me levou até uma repartição administrativa da própria Polícia Militar e depois não queria lavrar o boletim de ocorrência. Quando ele lavrou o boletim de ocorrência, porque eu pedi, porque é meu direito saber por que eu fui preso, porque eles não queriam fundamentar a prisão, não queriam ter um documento que fundamentasse, atestasse, ele disse que era desobediência porque eu não quis sair da praça. Ou seja, Agora, ele produziu prova contra ele mesmo. Daí a Ordem dos Advogados do Brasil foi lá e promoveu um desagravo contra ele. E, enfim, concluiu que foi um ato de racismo. Agora, deputado, de toda forma, assim, são casos de desacato e desobediência à autoridade policial, nenhuma condenação. E, no entanto, o deputado bolsonarista Ricardo Arruda acusa o senhor de ter relação com um crime organizado, com o PCC. Eu pergunto para o senhor o seguinte, como os seus colegas deputados reagem a essa infâmia? Eles fingem que está tudo bem, e fingem que o deputado Arruda não está semeando fake news, não está faltando com a verdade, não está fazendo ataques translocados. Quer dizer, qual é a postura dos seus colegas na Assembleia Legislativa? Porque me parece meio chocante que um deputado diga isso de um colega e os outros tolerem. Exato. Realmente é um ambiente de hostilidade generalizada. Os deputados, de modo geral, na Assembleia Legislativa do Paraná, se incomodam comigo porque em algumas votações eu sou voto vencido, mas eu falo, eu parlo, eu digo, por exemplo, em relação ao escândalo da venda da Copel, da Companhia de Privatização aqui, e a outros conchavos políticos que, né, de algum modo, são atos de corrupção e que ninguém fala porque é um pacto medíocre dos donos do poder. E desde a Câmara dos Vereadores eu já vim com essa fama de quem incomoda os que estão acomodados no poder e é claro que eles até de algum modo se satisfazem com as acusações do Ricardo Arruda, por mais absurdas que sejam elas, é a tentativa de me enfraquecer politicamente e de apregoar a mim rótulos, estereótipos que me diminuam perante a sociedade. E, conseguindo ou não, é o que eles gostariam de fazer e talvez não tenham coragem. Deputado, apesar da sua vida parlamentar, né, ainda como deputado estadual, né, tá restrita, digamos assim, ao estado do Paraná, o senhor já é uma figura política nacional, desde os episódios lá, ainda quando era vereador, né, por conta da dimensão, né, que a perseguição, digamos assim, ao senhor tomou. E aí eu faço uma pergunta. O senhor acha que está na hora do Brasil discutir uma lei que proteja a atividade parlamentar desse tipo de perseguição de cunho de classe, de cunho racista, de cunho claramente ideológico? Porque os deputados, ultimamente, eles têm protagonizado algumas tentativas de se autopreservar, né? A gente viu na discussão do PL das fake news a tentativa de colocar a opinião pelos parlamentares fora do escopo do que poderia ser, né, moderado, digamos assim, né? Nós tivemos recentemente a deputada federal Daniele Cunha, filha do Eduardo Cunha, com essa lei curiosa que, digamos assim, protege os políticos de sofrerem críticas de um modo geral, ou o que eles chamam de bullying lá em Brasília, achei muito engraçado esse termo. Existem algumas que são mais corretas, como a das mulheres, por exemplo, deputadas, parlamentares, senadoras e vereadoras que sofrem violência de gênero no exercício do mandato. Aí eu pergunto para o senhor, não é hora do Brasil discutir uma lei que proteja parlamentares
níveis municipal, estadual ou federal, que atuam, como o senhor atua, junto a classes menos favorecidas, junto à juventude segregada, juventude preta, periférica, lei que proteja essa atividade parlamentar? Com certeza, né? Porque há, de fato, condutas indecorosas por parte do parlamento. Isso é inegável. Até por isso se justifica que haja uma comissão de ética, uma comissão disciplinar, e essa ética tem que ser discutida. O que é essa ética? O que é, né, atuar contra? O que é o decoro? Eu acho que nós talvez não precisaríamos nem de novas leis. Nós precisaríamos discutir a lei já existente, porque ela diz que aquele que age de forma antiética ou que age de forma indecorosa deve ser punido e sancionado. Mas a ética e o decoro não pode estar ao sabor dos ventos, ou pior, ao sabor dos governantes de plantão, dos poderosos de plantão, de modo que uma maioria no parlamento faça com que o círculo seja quadrado e vice-versa. Eles não podem produzir realidades ou interpretações para além da lei. E isso é o que ocorre todos os dias, porque há uma interpretação equivocada do judiciário de que aquele tribunal de ética tem autonomia e é soberano. E, portanto, só casos muito excepcionais podem ser revertidos pelo Poder Judiciário. Então, eu acho que está aí um pouco desse engodo, dessa problemática aí do que deveria ser resolvido. Não acredito que uma nova lei, mas a lei suficiente deveria ser discutida exaustivamente e daí colocado, talvez, daí sim regulamentado e colocado em caracteres mais precisos, né? Para que a gente saiba. Porque, olha, na lei que caça o mandato, por exemplo, todos os elementos são rol, condenação de crime inafiançável contra a administração pública, condenação não sei o quê, crime de não sei o que, é todo um rol taxativo. Então, portanto, inquestionável. Agora, o único que é aberto à interpretação é justamente esse, quebra de decoro. Isso deveria cair, então. E todos os elementos ali que tem o condão de retirar a representatividade e quebrar com o princípio democrático, deveria ser taxativo também, definido, preciso, para que todas as pessoas corram os mesmos riscos e saibam exatamente que têm os mesmos direitos e deveres, que não é o que acontece hoje. Pois é. Não, eu imagino que o Maurício também tenha perguntado isso, deputado, porque, por exemplo, existe hoje uma lei de violência política de gênero, né? Ou seja, para proteger as parlamentares mulheres, mas não existe uma lei de violência política por conotação racial para proteger os deputados, deputadas, senadores, enfim, parlamentares em geral, que são negros e que sofrem racismo no legislativo. Acho que esse que é o ponto que valeria a pena até o senhor comentar um pouco mais. Eu recebi muitas manifestações de apoio ao senhor aqui. Eu vou, assim, só citar aqui algumas delas, né? Mas uma muito interessante que chamou a atenção é do Reinaldo Barbosa Santos, que diz: sou negro, tenho 73 anos de discriminação social e racial, sei bem o que o nobre amigo deputado Renato está relatando. Uma vergonha, o racismo covarde existente no Brasil. Lourdes Sodré, até quando o maravilhoso deputado Renato Freitas vai sofrer esse tipo de injustiça? O Celso Peixoto, força aí, deputado. Renato Galdino, Renato, força e coragem, siga fazendo bom combate, você é muito bom. Enfim, aqui temos uma onda de solidariedade para o senhor, mas eu pergunto especificamente sobre a necessidade ou não de uma lei para combater a violência política de conotação racial no Brasil. Sim. Com toda certeza. Esse já é um outro âmbito do combate ao racismo, né? O âmbito institucional, que pode se dar na Assembleia, mas também pode se dar no Ministério Público, pode se dar no Tribunal de Contas, no Judiciário, qualquer espaço em que uma pessoa negra consiga, por exceção, se sobressair, né, ter um espaço de decisão, digamos assim,
Opa, estou sem áudio. Bom, acredito que o deputado caiu, mas de qualquer forma nós já nos encaminhávamos aqui para o fim da conversa, acabamos excedendo até um pouco o tempo que havia sido combinado com o deputado Renato Freitas. Maurício, uma das pessoas que está nos acompanhando, a Lourdes Sodré, observa que focinheiro em professores foi o que motivou Eduardo Bolsonaro em sua declaração ontem sobre professores durante um evento pró-armas em Brasília. E esse é um vídeo que eu também pedi para o Kaká separar o trecho para nós comentarmos aqui no programa. Kaká, solta para a gente, por favor. As armas nos unem. A gente está trabalhando sempre pelo direito à legítima defesa. A gente sabe que o momento agora é de resistir, é de sobreviver. Falo com alguns colegas de clube que já fizeram demissões. Mas isso daí não pode ser impeditivo da gente fazer o certo. E o certo começa pela nossa família. Se nós, por exemplo, tivermos uma geração em que os pais prestem atenção na educação dos filhos, tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas, não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Fala que o pai oprime a mãe oprime o filho, e aquela instituição chamada família tem que ser destruída. Eu diria que é meio óbvio a conclusão de que assim é uma declaração criminosa por conta dessa associação que foi feita de professores com narcotraficantes, uma associação absolutamente abjeta, absurda, e que mostra, no caso, a banalização, né, da forma como os bolsonaristas tratam os professores no Brasil, com desconfiança, né, como militantes, como doutrinadores que merecem ser silenciados com focinheira, né, ou encaminhados à detenção como narcotraficantes, segundo o deputado Eduardo Bolsonaro. É chocante, mas estávamos antes falando com o deputado Renato Freitas e infelizmente ele caiu. O senhor gostaria de concluir o raciocínio, deputado? Opa. Ixi, acho Alô, que estamos sem áudio. Voltou? Voltou. Rapidamente, então. Eu acho que, além de um mecanismo de controle dessas relações raciais para evitar a prática do racismo institucional, do racismo estrutural, é necessário, sobretudo, políticas afirmativas para que nos espaços de poder institucional existam pessoas negras. A convivência com pessoas negras e a possibilidade das pessoas negras protagonizarem essa resistência dentro desses espaços é o que vai fazer com que a gente avance em termos civilizacionais e também em termos de direitos fundamentais. Tá certo. Deputado, eu agradeço muito pela sua presença, pela sua participação no nosso programa, e peço desculpas aí pelos problemas técnicos que acabamos tendo aí ao longo da transmissão, mas acontece, infelizmente a gente depende de algumas plataformas para a conversa fluir, nem sempre elas funcionam a contento, mas foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. O prazer foi todo meu, pode ter certeza, a oportunidade de falar, e exalto a importância da mídia independente, porque se a gente ficar no coreto, né, no monótono das mídias dominantes, a gente nunca vai poder contar a nossa história. E como diz o provérbio africano, né, enquanto o leão não aprender a contar a sua própria história, a história será sempre a do caçador. Então, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, deputado. E Maurício, em relação a essa declaração aí do Eduardo Bolsonaro, né, que comparou professores a narcotraficantes que estariam empenhados aí em sequestrar as criancinhas e arrastar para o crime, para o mundo do crime,
Que remédio seria possível para uma situação como essa que tornou-se corriqueira, né? Em todos os cantos há parlamentares bolsonaristas, sejam eles vereadores, deputados estaduais, deputado federal, senador e tal, que fala essas bobagens assim impunemente e parece haver uma certa condescendência por parte do judiciário em relação a esses crimes, não? Sem dúvida, Rodrigo. Você até perguntou para o deputado Renato agora a esse respeito, né, em relação à perseguição de conotação racial. Existe todo um tipo de folclore, de tribuna, digamos assim, que se criou nos mandatos parlamentares com o bolsonarismo, que ele precisa ser combatido também, no meu modo de ver. Não só o país está entrando numa fase de readequar, realinhar programas, reinaugurar programas, enfim, tentar entrar no eixo novamente, como eu acho também a vida cultural parlamentar precisa também entrar no eixo, né? Em relação ao Eduardo Bolsonaro, propriamente dito, eu acho que, primeiro, as críticas dos professores, como você falou, são reiteradas e os professores significam saber, né? Transmissão de saber, né? O bolsonarismo, a extrema-direita, de um modo geral, não é só aqui no Brasil, eles têm ódio de professores, né? Sobretudo professores de base, né? Aqui eles canalizam muito a figura do Paulo Freire, por exemplo. Né? O Paulo Freire, esses setores assim, é como se fosse o capeta, né? Mas, quer dizer, na verdade, quando atacam professores, atacam a transmissão de conhecimento. Né? E lembrando que o Eduardo Bolsonaro, esse evento que ele fala isso, né? Ele compara o que ele chama de professores doutrinadores, a traficantes que sequestram nossas crianças para levá-las, né, para o mundo do crime. O crime, no caso, seriam esses ideais aí libertários e de política de gênero e tudo mais. Ele disse isso num ato pró-armas, né, pró-armamento, o que demonstra também que o setor mais duro do bolsonarismo, não só a família Bolsonaro, né, os filhos, quem está mais em torno do Jair, mas todo aquele bolsonarismo mais duro, se não abrir o olho, e a gente viu agora a discussão na semana passada sobre a reforma tributária e distanciamento, que, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, teve desse grupo que eu estou citando, já é um demonstrativo disso. Se não abrir o olho, vai virar folclórico. Vai pegar um nicho pequeno, mesmo dentro da própria direita, que é esse nicho aí, que vai continuar falando de arma, continuar falando que os professores são doutrinadores e que tem ideologia de gênero, banheiro unissex, esse tipo de coisa que a política brasileira precisa superar. O ministro Fernando Haddad falou, após a aprovação da reforma, que o Brasil precisa voltar a fazer política com P maiúsculo. Eu acho que é por aí. Esse P maiúsculo significa também, Rodrigo, parar com esse tipo de folclore, lembrando que muitas vezes deputados eles falam não para quem está nas galerias, não para os colegas que estão no plenário, mas para o próprio celular, para poder postar depois em rede social. É uma dinâmica diferente, né, hoje em dia, de comunicação dos próprios parlamentares. Eu acho que o judiciário, como você falou, poderia ficar mais atento a alguns abusos que reiteradamente vêm acontecendo. Pois é. E amanhã, terça-feira, 11, é esperado na CPMI dos atos golpistas, que instalada no Congresso Nacional, o depoimento do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, aquele que foi preso, né, há mais de 70 dias por fraudar o cartão de vacinação de Jair Bolsonaro. E, além disso, em seus aparelhos de telefone, foi confiscado um farto material golpista, né? Mostrando aí toda a proximidade, né, de Jair Bolsonaro com aquelas pessoas que devastaram a sede dos três poderes em 8 de janeiro. Há muita expectativa em relação a esse depoimento, mas, Maurício, na prática, você acha que de fato há motivos para essa expectativa? Uma coisa curiosa, Rodrigo, é que boa parte da base bolsonarista, né, sobretudo nos meios militares, foi discutindo sobre se seria correto por parte do tenente-coronel Mauro Cid repetir a estratégia que ele manteve no depoimento da Polícia Federal de não falar nada, né, ficar em silêncio, na CPMI também. Alguns acham que sim, mas pelo que eu apurei, alguns setores próximos ao Jair Bolsonaro acham que não, que ele não fala nada, pode ser prejudicial a figura do Jair nesse momento. Mas o fato é que essa própria dúvida mostra que tem algo, né, aí, né, tem caroço nesse angu, né, como diz o ditado popular, porque senão não estaria se discutindo a questão de ficar em silêncio ou não. E é importante esse depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, Rodrigo, não somente
para estabelecer eventuais e possíveis conexões e ligações da família Bolsonaro com os atos golpistas do 8 de janeiro, mas também e aí eu acho muito mais importante até nesse momento, para poder medir, tirar a temperatura de como está a relação dentro da caserna hoje com esse tipo de pensamento bolsonarista. Eu quero até chamar a atenção de quem nos acompanha, que a Carta Capital está na banca essa semana, tem uma reportagem feita por mim sobre o crescimento da figura do ex-general Walter Braga Neto, general da reserva, que foi candidato a vice na chapa do Bolsonaro, derrotada pelo Lula e pelo Alckmin em outubro último, e desponta agora como uma figura de proa dentro do PL, do partido PL, como também dentro da interlocução com os militares, né, dado o afastamento do Bolsonaro. E essa matéria questiona justamente essa possibilidade que o Braga Neto encarna de toda essa vertente bolsonarista que existe ainda hoje, sobretudo nas baixas e médias patentes dentro da caserna, dentro das Forças Armadas. Quer dizer, é fundamental extrair do tenente-coronel Mauro Cid, digamos assim, até onde vão as conexões, se elas existem ainda, se elas permeiam ainda as Forças Armadas e onde, porque é outro mal que tem que ser extirpado da sociedade brasileira nos próximos anos. Pois é, e vale a pena reforçar também que a CPMI dos atos golpistas, tal, na verdade, a bem da verdade, é completamente desnecessária, porque já há uma investigação em curso, né, sob a tutela do Supremo Tribunal Federal, com mais de 1.200 pessoas denunciadas. Denúncia essa aceita pela justiça, portanto já são réus, mais de 1.200 réus, né, que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro deste ano. Foi por iniciativa de bolsonaristas, como este deputado bolsonarista do Paraná, Ricardo Arruda, que inventa a tese de que, na verdade, quem fez o quebra-quebra em Brasília foi infiltrados do PT, né? Essa turma interessada em criar narrativas, né, para distorcer a verdade, para distorcer a realidade dos fatos, é que está empenhada nessa CPMI. Aí eu quero ver amanhã como é que essa turma vai se portar diante de um Mauro Cid que resolva abrir o jogo e falar sobre toda a movimentação golpista que ele estava articulando, né, ou que se via nas conversas interceptadas no seu celular, ou B, que permaneça em silêncio diante de todos os questionamentos da oposição. Então, na prática, o que veremos amanhã também vai ser uma medição de força das narrativas, né? A narrativa fantasiosa de que foi o PT que criou o 8 de janeiro para beneficiar Lula, né? Ou a narrativa que está comprovada nos fatos, nas investigações, em mais de 1.200 réus, né, que comprova que ali era aquela turma amalucada, apaixonada por Jair Bolsonaro e absolutamente inconformada com a vitória de Lula nas urnas, que promoveu o que promoveu em Brasília no dia 8 de janeiro deste ano. Né, uma devastação completa na sede dos três poderes. E é chocante que essa turma ainda tenha cara de pau de tentar desvirtuar, contar essa história de outro jeito, enfim. O problema é que sempre há pessoas dispostas a acreditar nas fake news, né, Maurício? Pois é, o público está aí, né? E mais uma rede social lançada, né, recentemente, quer dizer, não faltam veículos aí para poder disseminar esse tipo de informação, né? Mas é uma coisa que tem que ser combatida no seio da sociedade, no parlamento, no judiciário, em todas as instâncias, dentro das empresas. Eu acho que é uma coisa que a humanidade, né? A gente vive debatendo isso aqui, né? Volta e meia, né, Rodrigo? A humanidade está se debruçando sobre esse problema, que é um problema novo, mas é crucial para a própria democracia, não só no Brasil. Bom, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço muito a participação do meu colega de bancada, Maurício Tuzol, direto do Rio de Janeiro. Agradeço a participação do deputado estadual Renato Freitas, do PT do Paraná, que esteve conosco até pouco tempo. E também a todos que estão nos acompanhando agora pelo YouTube, interagindo conosco pelo chat. Aproveito a oportunidade para renovar o apelo para vocês assinarem Carta Capital, seja a edição impressa ou a edição digital. Uma delas deve caber no seu bolso, há várias promoções aí que o pessoal lança a todo momento. E isso é fundamental na prática para assegurar o financiamento do nosso jornalismo.
Um forte abraço a todos e até a próxima, pessoal.